Eu acho que a desigualdade no Ocidente, causada principalmente pelos bancos centrais, está causando um problema que está matando o capitalismo de uma forma lenta, mas segura. O capitalismo, acho que daqui a 50 anos, talvez não exista mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais um Café com Quineia e dessa vez um Café com Quineia para os entusiastas do mercado, para as pessoas que gostam de trade, para as pessoas que gostam de gestão, para você assessor, para você pessoa física, para você outro gestor ou analista de mercado que quer saber mais do mercado. Que a gente está trazendo aqui para vocês hoje é uma lenda viva do mercado brasileiro, tá? Um dos maiores traders do mercado que participou de todo o histórico do mercado brasileiro. E se a gente tem um mercado financeiro da magnitude que a gente tem hoje no Brasil, com a pletora que a gente tem hoje no Brasil, um dos responsáveis por isso é André Jacuzzi, que vai estar aqui com a gente hoje, tá? Ele que fundou o Pactual, ele que foi um dos precursores de trazer o mercado internacional para o Brasil, ele que foi um dos precursores de gestão do Brasil, fundador da JGP, tá? Toda essa bagagem vai estar sendo dividida aqui com a gente na próxima 1 hora e pouca, tá? Sem mais demoras, eu queria dividir isso aqui. André, muito obrigado por estar aqui hoje, é um super prazer estar esse momento aqui com você. Bem, para mim é que é uma honra estar com você, amigo de tão longa data, e espero que seja divertido para a nossa audiência, né? Com certeza será. A gente vai ter bastante história para contar. Porque uma das coisas que eu como trader, você como trader, uma das coisas que eu sempre tive vontade de fazer esse programa contigo é tentar explicar para as pessoas um pouco melhor e mostrar a realidade daquilo que a gente faz e como é difícil o que a gente faz, né, e como requer treinamento, tempo, né, e dedicação. André, eu queria começar o papo da seguinte maneira. Você é uma pessoa que eu admiro enormemente pela sua moral, ética, retidão, né, pelo tudo que eu trabalhei com você no passado. Você cresceu no Rio de Janeiro, né? Quais foram as influências familiares? Você é filho de imigrante, né? Nós dois temos ascendência polonesa, filho de imigrante. Como é que foi essa tua infância, teu crescimento? Que mensagem, que bagagem você trouxe familiar para formar o André? Eu acho que os meus pais vieram aqui depois da guerra, né, para o Brasil. Eles lutaram na guerra, na Segunda Guerra. Tanto meu pai como minha mãe eram da resistência polonesa. E depois da guerra, não tinha o que fazer na Europa. Passaram um ano na França, depois emigraram para o Brasil. Por que Brasil? Porque tinha família no Brasil, no Canadá e na Austrália. O visto do Brasil saiu primeiro e vieram para o Brasil. A história é muito simples. E aí, meu pai era engenheiro, era de uma família, tanto meu pai e duas famílias já abastadas na Polônia, zeraram tudo, perderam tudo, né? E aí, meu pai era engenheiro, mecânico, e no dia que ele chegou no Brasil já foi contratado, porque tinha falta de engenheiros no Brasil, e daí foi embora. E aí, trabalho duro, né? Aprender a língua, tudo. Então, foi embora. E o interessante é que meu pai se considerava mais brasileiro que polonês. Se naturalizou brasileiro, né? Minha mãe também. E para você ter uma ideia, meus pais chegaram no Brasil em 47, eu nasci em 48. E eles me deram um nome brasileiro, né? André Roberto, né? Então, já assimilando o futuro do que eles iam viver e eu ia viver, né? Achei brilhante, né? Já pensou se eu tivesse um nome polonês? Ia ser complicado, né? Meu nome e sobrenome já é difícil. Imagina o André Roberto em polonês. Isso é impossível, né? Então foi isso. E que tipo de valores você teve na tua infância dos teus pais? Acho que austeridade, né? Meus pais não tinham muito dinheiro, porque tinham que reconstruir a vida, né? Demorou, né? Então a minha infância foi austera, né? Disciplina, austeridade, filho único, nascido 11 anos depois do casamento deles, né? Então, muito carinho e muita porrada. E aí você decide como carreira seguir a tendência do teu pai. Teu pai era engenheiro, você resolveu ser engenheiro também. Por desistência, né? Por desistência? Porque eu não queria ser médico, não queria ser advogado, não queria ser arquiteto, não existia a profissão de economista. Então, vou fazer a mesma coisa que meu pai, vou ser engenheiro mecânico. Aí, eu era muito bom aluno, passei em primeiro lugar na PUC, e fui fazer engenharia. Só que eu descobri depois do segundo ano, que no primeiro e segundo ano é química, física, né, coisas assim mais cálculo, genéricas. matemática. Aí quando começou a entrar na engenharia propriamente dita, resistência aos materiais, termodinâmica e tudo, eu pensei, pô, não estou muito afim não. Mas aí já estava naquela carreira, fiz estágio, todas as férias meus amigos iam para a praia, eu ia fazer estágio em várias empresas, né? Passar o verão todo lá estagiando para aprender as coisas. Mas aí, justamente nessas aulas práticas, né, dos estágios, cheguei à conclusão, não gosto disso. Eu acho que, pô, você fazer alguma coisa que você não gosta, você vai fazer mal e vai fazer de má vontade, né? Então não vai dar certo. Aí
eu já estava com uma antena ligada para fazer alguma outra coisa. Aí meu pai me disse assim, ó, filho, eu tô aqui, nessa época meu pai já tinha uma empresa dele. E aí, pô, temos essa empresa, nós não sabemos administrar, somos bons de vendas e essas coisas, mas para administrar a gente não sabe. Meu amigo, meu sócio falou assim, por que você não manda teu filho para Harvard? Nunca tinha ouvido falar, né? Uhum. Meu pai falou assim, aí eu engatei na ideia, porque eu já não estava muito feliz na engenharia, e aí eu fui pesquisar, né? Aí, naquela época não tinha internet, não tinha nada, obviamente, né? Mais de 50 anos atrás. Aí eu fui no Instituto Brasil e Estados Unidos, que tinha uma opção de catálogo de várias universidades. Aí lá eu peguei o catálogo de Harvard, Columbia, Stanford, Cornell. Aí eu comecei a olhar e resolvi aplicar para Harvard, para Stanford e para Columbia. E naquela época você recebia por correio um formulário, preenchia aquilo tudo, anexava currículo escolar, aquelas coisas e mandava pelo correio. Eu recebi resposta de Stanford me aceitando, recebi Harvard me aceitando e Columbia não me respondeu. Imagino que tenha sido extraviado ou na ida ou na volta o papelório, né? E aí o processo decisório lá em casa foi muito simples. Meu filho, Harvard é mais frio, Stanford é mais quente, só que a passagem para Harvard é mais barata do que para Califórnia. Né? Então, vamos para Harvard. Essa foi a decisão. Quer dizer, você vê que as coisas na vida, elas não são necessariamente todas racionais e depende da sorte, né? Se o meu pai não tivesse falado aquilo, de repente eu não teria ido estudar, mudar minha carreira, né? Que é estudar administração em Harvard, fazer o MBA. E aí, pô, certamente eu teria encontrado talvez um outro caminho, né? Por vias mais tortas. Eu mudei, fiz uma guinada na carreira e quando eu estava lá, fui convidado pelo Unibanco. Eu tinha outros convites, eu estava estagiando na Exxon, no Brasil, era ESSO, chamava na época, e me convidaram para a tesouraria da Exxon no Brasil. E eu não aceitei porque a Exxon estava em liquidação no Brasil. Uhum. A Petrobras estava começando a aumentar dramaticamente a fatia. Isso aí é um negócio que estão ordenando a vaquinha, mas é para fechar. E, eventualmente, depois de alguns anos, saíram do Brasil. Eu não aceitei, tive ofertas de empresas de petróleo nos Estados Unidos, tive até Johnson Wax, em Racine, Wisconsin, tive várias. Mas aí, naquela época, o Brasil está crescendo 10% ao ano. Bom, uma oportunidade para voltar para o Brasil, pegar esse embalo, né, da economia brasileira que estava voando. Aí eu fui convidado pelo Unibanco para trabalhar lá e acabei aceitando a oferta do Unibanco e comecei direto, depois da faculdade, já comecei na área de clientes, né, prospecção de clientes do Unibanco. E tem uma Na história, época se chamava União de Bancos Brasileiros. tem uma história toda com o Rei Dalio em Harvard, não tem? Ele era meu colega de quarto, né? O meu quarto era aqui, o dele era aí. Vocês tiveram alguma influência ali? Não? Não, a gente era muito amigo, saía junto, mas eu não sabia o que ele ia fazer, eu não sabia o que eu ia fazer. Era Daí mais você- amizade. Então você voltou para prospecção de cliente. E de prospecção de cliente, como é que você terminou na mesa? Bem, no Unibanco, eu fiz tudo menos a área de investimentos. Eu fiquei 10 anos no Unibanco, eu fundei a empresa de leasing, um ano depois de eu ter chegado lá, e desenvolvi a empresa de leasing, depois passei diretor do banco de investimento, depois diretor do banco comercial, e fazendo cliente, empréstimo, né? Era dar crédito, emprestar a principal coisa. Também fazia a parte de captação externa de empréstimos para o banco em dólar, para o grupo também, 63, 4131. Mas eu tinha um hobby que eu desenvolvi de operar na bolsa para mim. Eu dava a corretora no andar de baixo, dava uma fugidinha, ia lá na corretora, olhava o mercado, comprava uma ação, vendia uma ação. E aí eu peguei o gosto do negócio. E o que aconteceu foi o seguinte: depois de 7 anos que eu estava no banco, eu fui chamado para ser tesoureiro do banco em São Paulo. Só que eu era duro e eu perguntei para o meu chefe o que eu ia ganhar mais. Na verdade, o presidente do banco. O presidente do banco, não, você vai ganhar a mesma coisa, isso aí, o que mais? Não, 3 meses de aluguel. Aí eu cheguei em casa, não vai dar certo. Não tenho condições financeiras para aguentar o rojão. Também não gostava de São Paulo, que eu já ia para São Paulo toda semana, passava 2 dias por semana em São Paulo. Porque o banco estava todo mudando para São Paulo, né? Ele começou no Rio, foi todo mundo mudando para São Paulo. Aí isso foi em 79, 80. E aí, sim, não aceito. Aí quando eu falei isso, assim, acabou minha carreira no banco, né? Tem que tratar da minha vida e pensar em outras coisas. Nessa época, era o boom das distribuidoras de valores. Estavam ganhando muito dinheiro carregando títulos do governo no Open, né? Todo mundo estava ganhando muito dinheiro, eu era duro. Não sei assim,
If you're so smart, how come you're not rich, né? Eu sou bom pra caramba, tal, mas, pô, eu sou duro. Então, tem alguma coisa errada aí. Aí eu comecei a pensar, vou fazer uma DTVM. E aí, na ideia de fazer uma DTVM, consultei alguns investidores, porque eu não tinha dinheiro, né? Eu entrava com o trabalho e com as ideias e eles entrariam com dinheiro. Eu cheguei a quase fechar um negócio com 2 investidores que eram oriundos do mercado imobiliário, mas um deles na última hora ficou com medo e não entrou. Aí morreu esse negócio e um ano e pouco depois, o Luiz César, que tinha sido um dos sócios do Garantia, que tinha saído, me procurou perguntando se eu queria fazer um negócio. Eu assim, opa, tá aí uma oportunidade. Aí começamos a conversar, fazer um planejamento, umas ideias. Ele me ofereceu primeiro para a gente comprar uma participação minoritária no Credibanco, que era da família Marcílio Martins, associada ao Banco Francês Brasileiro. Eu disse assim, não, para comprar uma parcela pequenininha num banco que já tem dono e tudo, não me interessa. Se quiser fazer um negócio que a gente possa, nós mesmos sermos os controladores, aí eu topo. Aí ele topou. Foi assim que começou o Pactual. Em linhas gerais, comecei eu e o César, aí depois veio o Paulo Guedes, aí depois veio o Renato Bronfman, e aí foram os 4 que realmente deram embalo no Pactual. E quanto de capital vocês começaram o banco? Com 600 mil dólares. 600 mil dólares nos anos 80 no Brasil. Sendo que dos 600 mil, eu entrei com 200 mil, e sendo 100 mil financiado pelo César. Então eu botei 100 mil dólares, que era todo o dinheiro que eu tinha. E daí, você está no ano de 1983, um Brasil que estava passando pela segunda crise do petróleo, já era o default da dívida, né? O Brasil quebrou em 82. O Brasil quebrou em dezembro de 82, né? O México quebrou em agosto e o Brasil em dezembro. Porque o que aconteceu? Quando teve a segunda crise do petróleo, a inflação começou a subir nos Estados Unidos, o juros nos Estados Unidos foi até 20% ao ano. O Brasil era um grande devedor, não tinha condição de pagar a dívida externa, pediu moratória, né? E como é que foi começar o negócio? Como é que vocês começaram um negócio num país que estava praticamente quebrado? Realmente foi uma loucura, né? Não, porque a ideia, inclusive, não era fazer mercado de ações, nem de dívida. A ideia é a seguinte, naquela época, os bancos de investimento, eles só emprestavam dinheiro. Então, era um negócio extremamente lucrativo, as margens eram colossais. Então, a nossa ideia é assim, bom, vamos fazer um negócio que é um banco de investimento de verdade, vamos dar assessoria financeira, montar negócios, fusões e aquisições. Só que foi uma época muito prematura, né, para isso florescer no Brasil. Então, depois de 2 ou 3 meses suando e não conseguindo fazer grandes negócios, né, praticamente, não grandes negócios, nenhum negócio, aí a gente chegou à conclusão, bom, André, pô, você trade aí, você já opera para você, senta aí na mesa, vamos começar a operar. Você tinha quantos anos? Eu tinha 35 anos. E aí, bom, sentei na mesa, vamos operar dívida e bolsa, né? E aí, pô, como tudo na vida você precisa de sorte, eu acho que a condição necessária é sorte, não é suficiente, mas é necessária. Pô, foi justamente na época que teve um boom na Bolsa do Brasil. E eu naveguei isso de uma forma incrivelmente bem sucedida. Então, para você ter uma ideia, partindo de um capital em 83, dezembro de 83, de 600 mil dólares, eu ganhei na Bolsa em 3 anos uns 16, 17 milhões de dólares. Então você vê, então para ganhar esse dinheiro tinha que alavancar, fazer opção, mercado futuro. Então era um negócio bem alavancado e dei sorte de que as ações todas não subiram de uma vez. Subia uma, eu vendia, comprava outra que não tinha subido, ela subia, fui fazendo Isso Bolsa Brasil, você operava realmente? Só Bolsa Brasil. Só Bolsa Brasil. Quais eram as ações que você operava naquela época? Cobrasma, Concretex, KM, eram ações que não existem mais, né? Vale existe, obviamente, Petrobras. E, por exemplo, para você ter uma ideia, uma das pancadas que eu dei legal, logo quando teve o Plano Cruzado, o que aconteceu? Quando teve o Plano Cruzado, todo mundo dizia assim, a Vale vai se ferrar. Porque como a inflação era muito alta, a Vale vendia em dólar e os custos dela eram em cruzeiros. Na época, não me lembro se era cruzeiro novo, cruzado novo. Não, era cruzeiro, desculpa. O primeiro plano foi cruzeiro. E aí, todo mundo comprou tudo que é outras ações, e o mercado era só local, não tinha investidor estrangeiro, era proibido. Então era o mercado local e todo mundo vendeu Vale, a Vale caiu uns 10, 15% no primeiro dia depois do plano cruzado. E o resto das ações subiu. Eu disse assim, pô, não faz sentido a Vale cair. Aí eu comprei um lote legal de opções de Vale, de um preço bem mais fora do dinheiro, que eu paguei assim dois cruzados pelas opções. Bom, em um mês foi para 400. Então ali a gente já ganhou um bom capital e foi
a forma de ganhar dinheiro. Só que eu e o Paulo Guedes chegamos à conclusão de que o plano não ia dar certo. A gente disse, esse negócio vai explodir. Então, o que eu comecei a fazer? Tudo aquelas ações que eu tinha acumulado durante aqueles anos todos, as que remanesceram, né, a última leva, eu vendi nos primeiros 30 dias do plano cruzado. Porque a gente imaginou que ia explodir muito rapidamente. Não aconteceu. Levou quase um ano para ter a primeira mini explosão. E aí foi aquela ânsia de vender. E aí no começo foi fácil de vender, e mais para... O plano cruzado foi acho que no dia 28 de fevereiro de 86. Lá para final de abril o negócio já estava entortando. E aí em maio já começou a cair. E aí já veio de cabeça. Até lá a gente já tinha vendido tudo. Então pegamos a alta de 3 anos e não peguei abaixo. Eu só fui comprar ação em dezembro de 86. Você vê, um ano depois praticamente que eu tinha vendido. E mesmo com essas compras que eu fiz, ainda perdi dinheiro. Porque o negócio caiu ainda mais. Então a gente teve muita sorte. E com isso, a gente juntou dinheiro para comprar uma carta patente de banco de investimento. Por quê? Até então, para ter uma carta patente de um banco de investimento, custava 10 milhões de dólares. Nós não tínhamos dinheiro. Mas quando teve o plano cruzado, o que aconteceu? Todo o float que os bancos tinham desapareceu. A rentabilidade do float, né? Porque de repente a inflação caiu para zero instantaneamente. Então os bancos que viviam de float começaram a perder dinheiro. Então, e tinham muitas agências. Então os bancos chegaram à conclusão que não precisavam dessas agências todas. Foram no Banco Central. O Banco Central criou um programa que cada agência valia 3 pontos. Então se eles vendessem a carta patente de uma agência, quem comprasse teria 3 pontos. Se você com 140 pontos, mais ou menos, você conseguia a carta patente do Banco Central de graça. Então o que a gente fez? A gente comprou do Banco Nacional, vários bancos, a gente comprou a carta patente de agências que iam fechando, pagando valores bem baixos, e com isso a gente foi no Banco Central e converteu uma carta patente de banco. E naquela época não tinha mais ninguém para competir com a gente. Então a gente teve uma vantagem de 2, 3 anos, porque depois de 3 anos começaram a distribuir carta patente de graça ao Banco Central para criar mais competição, a gente já tinha uma vantagem de quase 3 anos em relação aos concorrentes. Teve uma proliferação gigante de bancos. Você começou tradando aos 35 anos de idade, né? Não foi uma coisa planejada, né? Você não conseguiu fazer negócio, daí começou a tradar e você multiplicou o capital mais de 20 vezes. Você não teve mentor, né? Você não teve um treinador, alguém te... Não, eu fui o meu próprio mentor porque eu já operava para mim, né? Mas como é que foi? Você acha que você teve uma habilidade, você tem uma habilidade natural com isso? Ou foi simplesmente insistindo e persistindo para que você conseguisse? Eu vou te dizer, eu dei muita sorte, como eu te falei, que eu peguei uma fase boa de mercado, né? E eu já estava mais ou menos, já tinha malandragem, porque já operava há 5 anos para mim, né? Então, e com sucesso, né? Foi o dinheirinho que eu te botei para fazer o capital da Pactual DTVM, foi ganhando na bolsa. E então, eu vou te dizer, foi aprendendo, estudando, lendo muito. Eu lia de manhã, de tarde, de noite, ficava lendo. Uma das coisas que eu acho extremamente importante é você estar sempre estudando. Eu vou te dizer, o que eu aprendi em Harvard, tirando disciplina, uma opção de coisas não específicas, eu não uso nada. Entendeu? Tirando disciplina, persistência, trabalhar em ambiente de pressão, isso eu aprendi e foi extremamente útil, é uma lição de vida. Agora, os cursos que eu fiz lá, eu aproveito muito pouco. Tá certo? Por quê? Porque tudo que eu aprendi depois é mais importante do que eu aprendi antes. Por quê? Porque eu fiquei estudando e estudo até hoje. Eu acho que você tem que estudar permanentemente. O Waldo Emerson tem essa frase maravilhosa que ele diz assim: os livros que eu li são iguais às refeições que eu tive. Eu não lembro de todos eles, mas eles me fizeram a pessoa que eu sou hoje. Exatamente. Então você tem a combinação de leitura, experiência própria, né? Que nada substitui a experiência própria, né? Então, ao longo do tempo, você vai aprendendo uma opção de coisas e tentando aprender com os próprios erros, né? E uma das coisas que para o trader é terrível, que o maior inimigo do trader é ele mesmo, né? Então, os próprios problemas que você causa por suas reações intempestivas são os problemas que destroem a grande maioria dos potenciais traders, né? Porque é muito difícil você ser bem-sucedido de uma forma consistente. Pode dar sorte. Por exemplo, eu dei muita sorte naquele período que antecedeu o plano cruzado. Mas tem momentos que você tem sorte, se você não tiver a competência também para fazer as transações no timing certo, buscar os melhores negócios, você não vai ter um resultado legal. Então, acho que você tem que resistir aos impulsos que você tem.
Você impulso de comprar de repente, sem ter pensado, tem uma reação de correr atrás do mercado que subiu, correr atrás do mercado que caiu. Então essas coisas você tem que ter uma resistência, que você tem que ser muito bem treinado para isso, porque a tua reação inicial é fazer besteira, entendeu? Tem que ter um freio interno e tem que evitar transformar, gerir recursos ou tradear numa diversão. Isso não é uma diversão. Muita gente acha que vai chegar de manhã e vai se divertir no mercado. Aí ferrou, entendeu? Você tem que ser frio, mas muito frio, e tentar resistir aos seus impulsos mais nefastos. Você fazendo isso já tem meio caminho andado, porque não é mole não, você toda hora tenta fazer os mesmos erros. Então você tem que resistir, e tem pessoas que simplesmente não conseguem dominar esses impulsos e são perdedores, né? Então eu vou te dizer, na minha carreira, talvez eu tenha tido interação direta com, sei lá, 100 ou até mais traders, né? Poucos sucederam, muito poucos sucederam. Por quê? Porque ou não tinha perseverança, é um trabalho insano. É um negócio assim, que olhando de fora parece que é um passeio no parque. Mas você está sempre frustrado. Não comprei, devia ter comprado, devia ter vendido, não devia ter feito isso, comprei pouco, comprei muito, pô, vendi pouco, não vendi muito, devia ter feito isso, devia ter aquilo, você está sempre sofrendo. O trabalho do trader é sofrer, você está sempre sofrendo, já está sempre chateado consigo mesmo, pô, com raiva, porque você fez isso, não fez aquilo, não sei o quê. Então você está sempre frustrado. Agora, você tem que ter outra característica, você tem que se treinar. Depois de 5 minutos você ter feito uma besteira, tem que estar zerado, já pensando no futuro. Passado, tudo que está para trás tem que ser esquecido rapidamente. Se você ficar remoendo aquele negócio, você não vai ter uma cabeça limpa para olhar para frente. Então, por exemplo, o tempo para o gestor, para o trader, passa muito rapidamente. Porque você está sempre envolvido em alguma coisa, tem que esquecer tudo para trás. Tudo para trás você tem que esquecer. Se não esquecer, não vai dar certo. Se ficar remoendo, pensando, você ficar irritado, depois de algum tempo muito curto, você tem que esquecer, já era, dane-se, olhar para frente, entendeu? Sabe que eu vi o Guardiola outro dia, eu vi duas coisas interessantes. Eu vi o Djokovic falar isso, ele dizia assim, qual é a principal característica, né, da capacidade mental do tenista? Ele falou isso, a capacidade de se perdoar. Quanto mais rápido você se perdoa, você é ser humano, né, você sente o flow de emoção, mas quanto mais rápido você se perdoa, você volta. E o Guardiola falou a mesma coisa no Manchester City, ele falou, olha, o top player é aquele cara, ele perdeu o gol, ele pode ter perdido 7 gols, passou aquela situação, ele volta como se nada tivesse acontecido, ele vai tentar de novo. Isso aí é importante, mas isso aí você aprende com o tempo. Às vezes é mais curto, às vezes é mais longo, mas se você não aprender isso... Deixa eu fazer uma pergunta interessante, André, porque você é uma das pessoas mais cultas que eu conheço, assim, as pessoas que eu mais aprendi e mais respeito do ponto de vista intelectual, né? E essa profissão é interessante, porque essa profissão, no final das contas, é só comprar e vender, né? No final das contas, ele é comprar e vender. Mas o Buffett fala isso, diz assim, eu leio 400 páginas por dia e eu convivi com você por um tempo e eu vi a quantidade de páginas que você lê todo dia, né? Por que tem esse conândro nessa profissão, de que você, ao mesmo tempo, é só comprar e vender, mas ao mesmo tempo é um trabalho infinito de leitura, cultura e conhecimento? É porque comprar e vender qualquer um faz, até um macaco faz, né? Mas o problema é comprar na hora certa, o que vai ser comprado, o que vender, o que não vender, porque as grandes tacadas que você vai fazer na vida são poucas, grandes, né? E as oportunidades nem sempre aparecem, né? Então, quando aparece uma grande oportunidade, primeiro você tem que ver, né? Porque eu já vi grandes oportunidades passarem, como se fosse um elefante voando na sua frente, você não vê, né? Tem coisas que eu não vi. Eu fiz grandes erros na minha vida em termos de omissão, de não ter visto uma grande oportunidade que depois que o negócio já desenvolve, diz assim, puxa vida, era óbvio. Mas eu não vi, entendeu? Então, quando você vê um negócio desse, tem que ir para matar. Tem que ser grande a operação e relevante, porque senão vai ser mais uma operação. Então, eu tive algumas situações durante a minha carreira que eu tive grandes oportunidades, eu vi e investi, entendeu? Então, esse negócio de comprar e vender é fácil de falar, porque é fácil jogar futebol, né? Qualquer moleque aí de 2 anos de idade, você dá uma bola para ele e sai chutando. Agora, quantos Pelés apareceram, né? Então, é muito, assim, tricky você falar que é só comprar e vender. É um negócio muito complexo, frustrante, não é uma coisa determinística. Você é engenheiro, você faz um projeto, constrói uma ponte, constrói uma barragem, se você fizer um negócio direito, vai ficar de pé e vai persistir. Aqui não, você pode fazer tudo certo, o mercado vai fazer errado. Vou te dar um exemplo hoje. Hoje, né, o Trump foi eleito essa noite, todo mundo diz, isso é péssimo para os mercados emergentes, o real vai abrir rasgando, né? Quando abriu o mercado, abriu, sei lá, 584, 585, quando eu cheguei aqui, estava 570. Eu falei, não era para subir? Caiu, ontem fechou a 75, 76, está 70. Uai, por quê? Entendeu? O mercado dá nó, porque
não é uma coisa, é um ser vivo, né? São milhares de pessoas interagindo e tem emoções envolvidas, tem investidores de curto prazo, investidores de curto prazo e longo prazo, tem investidores que estão lá para fazer day trade, tem investidores que vão carregar a posição por semanas, meses. Então é uma interação, é um ser vivo, né? Então é como se fosse uma opção de garotinho correndo atrás de uma bola de futebol, né? Quando tem a molecada de 5, 6 anos, onde está a bola está todo mundo, né? Então, mais ou menos o mercado é isso, né? Então não é uma coisa que você consegue prever o que vai acontecer, mesmo se você tiver todas as informações. Muitas vezes, se você tivesse acesso às informações com 24 horas de antecedência, você poderia estar sempre perdendo dinheiro. Porque o mercado não reage logicamente, necessariamente, né? Às vezes reage, mas às vezes reage de uma forma totalmente ilógica. E aí, pô, se você for com muita vontade, com sede ao pote, você vai se machucar, entendeu? Então, por isso que o mercado é difícil, entendeu? E o mercado não é você não perder dinheiro, é você perder menos do que ganhar, né? Porque as pessoas imaginam que alguém que está 24 horas, 7 dias por semana ligado nesse negócio só ganha, né? A gente perde muito. Então, o importante é você, quando ganha, ganhar mais, e quando perder, perder menos, e também ter o que eu chamo de money management, gestão de dinheiro. Não é você acertar. Ninguém consegue prever o futuro. Por exemplo, quando alguém me pede para fazer projeções, o que vai acontecer com o mercado, na bolsa, no câmbio, nos juros, eu não sei. Para ganhar dinheiro você não precisa saber, não. Você precisa ter boa gestão de dinheiro. Está ganhando dinheiro, deixa o lucro correr. Está perdendo dinheiro, corta logo o prejuízo. Porque você vai ter muitos pequenos prejuízos e alguns lucros grandes. Então é assim que você monta um gerencial legal e você ganha ao longo do tempo. Não adianta querer, não, eu acertei que eu achei que o câmbio ia subir e subiu. Ué, você deu sorte, que podia ter caído, como foi hoje, né? Então, eu acho que isso que as pessoas se enganam muito. As pessoas querem saber o que vai acontecer no futuro. Ninguém sabe. Você sabe uma pergunta que eu faço para a garotada hoje em dia, na hora de contratar, né? Perguntar o seguinte: vem cá, se o criador viesse para você e dissesse assim, daqui a 12 meses, esse é o valor da S&P. Ele te deu o valor da S&P. Ele não te disse a trajetória, ele só te disse que o valor final em 12 meses é esse. O que você faz? Né? E você vê como é que o mercado é difícil, né? Se você não souber a trajetória, mesmo que você saiba o valor final, é difícil pra caramba saber o que você vai fazer. Você pode ser estopado antes de estar certo, né? E tem uma frase que você fala que eu acho legal pra caramba, que está tendo um livro que citaram você, que está certo no tempo errado e está errado. Claro. Não, e também dimensionar o tamanho da operação, né? Porque se você faz uma operação grande demais, como o mercado flutua, se você tiver com uma posição acima do que você deveria estar, você pode ser cuspido no mercado, mesmo estando certo no longo prazo, tá certo? Porque quando você está falando de certos mercados, por exemplo, moedas, você, às vezes, mesmo depois do negócio acontecer, não consegue explicar por que aconteceu. O negócio é assim, maluco, né? Não tem valor absoluto, é tudo valor relativo. Mas ações, você pode, com uma boa análise de mercado da empresa, da gestão da empresa, ter um pouco mais de previsibilidade, né? Que é o que o Buffett faz. Então, ali, você consegue ter uma visão melhor do que você está buscando, mas também tem que tomar cuidado para ter uma posição de um tamanho que você consiga aguentar alguma volatilidade, tá certo? As ações são, por definição, voláteis, tá certo? Por exemplo, hoje você pega uma ação da Meta, que está lá, sei lá, quase $600. Pô, ela estava, 2 anos atrás, estava 90. Ela já tinha vindo de 380. Então as pessoas acham assim, ó, as Mag 7 subiram, pô, foi um céu de brigadeiro. Vai ver lá quanto oscila a Amazon por ano, quanto oscila pô, a Apple, quanto oscila a Microsoft. São oscilações de 20%, 30%, 40% para cima e para baixo, né? Então, você tem que dimensionar bem as suas posições. Ou você tem uma convicção, assim, tremenda da relação risco-retorno que está extremamente favorável, ou então você tem que ter uma carteira diversificada, não concentrar demais, porque a verdade é a seguinte: se você errar tanto concentrar demais, pode ser o fim da sua carreira, né? Ou administrando dinheiro para os outros, o próprio dinheiro. Se errar, pelo menos erra no tamanho certo, né? Não, para você sobreviver, né? Muitas vezes eu tive períodos onde eu ganhei todas as operações que eu fiz durante algum tempo, teve períodos que eu errei todas, entendeu? Então, se você erra todas, primeiro você tem que proteger o capital, né? Ou seja do cliente, ou seja o seu próprio, e diminuir o tamanho das posições. Se você está com a mão errada, primeira providência, diminui, entendeu? Recua os backs para evitar a catástrofe, né? Então... Você sabe que hoje em dia, eu até aprendi isso com você, sabe que hoje em dia quando eu boto uma posição, eu tenho muito isso, por exemplo, hoje o mercado
Começou abrindo para cima quando 11 horas da noite, né? O mercado começou a subir e eu tinha que tomar uma decisão se eu ia comprar mais do mercado ou não comprar mais do mercado, dado que a Pensilvânia estava indo para o lado do Trump, né? Eu nunca penso, na verdade, na situação de se eu vou ganhar dinheiro ou não vou. Eu penso na seguinte situação: se der errado, qual é a reação que eu vou ter, né? Para poder medir o tamanho da posição e o quanto eu vou sentir de dor e se eu aguento aquela dor naquele momento, né? Eu acho que depois de um tempo de experiência de trader, teu gerenciamento inteiro é: se der errado, como é que eu vou agir? Já se conhecendo, né, como trader. Uma coisa que é importante: você começou com 600 mil de capital e daí você estava com 18 milhões. Você é conhecido no mercado como uma pessoa que tem um gerenciamento de risco rígido, né? Eu trabalhei com você, eu sei disso. Você acha que veio do fato de que você veio de um começo bem humilde, numa situação difícil, e você teve ali, da maneira difícil, galgar de zero de capital, 100 mil que você começou, metade emprestado pelo Luiz César, para você formar o seu capital? Você acha que essa origem fez o André Jacuzzi ou não? Eu vou te dizer o seguinte, que as oportunidades hoje são menores em termos de potencial que você consegue visualizar com facilidade do que quando eu comecei. Quando eu comecei era uma terra de cego, entendeu? Então tinha papéis que eram incrivelmente baratos. Eu só lamento que eu não tinha dinheiro naquela época. Eu já teria arrebentado em termos absolutos de uma forma incrível, porque tinha negócios que não valiam nada. E eram empresas AKM, que veio a ser uma parte importante da Vale. Por 1983, 84, valia $1,5 milhão a empresa. $1,5 milhão. Foi vendida, acho que para a Vale, por $400 milhões. Hoje essa parte deve valer bilhões de dólares, entendeu? Então, os preços não valiam nada. Quando eu comecei a trabalhar na Bolsa, para te dar uma ideia, o Bradesco valia $60 milhões, o Banco Bradesco, o Itaú valia 30 e o Unibanco valia 15. Tanto que, você teve um revendedor da Caterpillar na Bahia que comprou 10% do Unibanco, a Baema. Não valia nada, entendeu? Eu comprei pedaços grandes de empresas na Bolsa com pouco dinheiro. Hoje isso não existe, entendeu? O mercado é sofisticado, a tua concorrência é muito grande. Onde é que é fácil tirar dinheiro? Quando o governo faz erros, que você tira dinheiro do governo, que é muito mais fácil tirar quando ele está fazendo besteira do que tirar do mercado do seu concorrente, que é esperto, inteligente, que nem você. Então, muitas tacadas que foram dadas em cima de erros do governo. Por exemplo, quando teve o Plano Real, a gente arrebentou de ganhar dinheiro tomando dinheiro em dólar, aplicando em real a juro real de 40% ao ano. Era tirar bala de criança, entendeu? Várias vezes o governo fez erros e isso permitiu a gente ganhar dinheiro, entendeu? Então, quando você vê, várias vezes eu ganhei dinheiro prevendo uma Maxi no passado, porque o negócio estava tão óbvio que você com 2, 3, 4 meses de antecedência, você sabia, vai ter que acontecer. Aí você se posicionava, pum, acontecia, você faturava. Hoje em dia é muito mais difícil, mas ainda existe, entendeu? Então, eu acho que você tem que estar sempre alerta às oportunidades. Você tem que estar sempre atento, olhando para tudo, prestando atenção em tudo. Às vezes você dá uma piscada de olho, dormiu no ponto, passou, entendeu? Uma coisa que você ficou conhecido, você começou no Pactual fazendo Bolsa Brasil. Mas uma coisa que você ficou conhecido no mercado, inclusive quando eu te conheci, era a tua fama, é que você foi um pioneiro em trazer a Bolsa lá de fora, as informações lá de fora, ou ver o que estava acontecendo lá fora e refletir isso no Brasil, enquanto outras pessoas não eram capazes ainda de fazer isso. Como é que deu esse processo de você operar a Bolsa Brasil, para você começar a operar a Bolsa lá fora, perceber o que estava acontecendo lá fora e trazer isso para a realidade brasileira? Eu comecei a operar mercado internacional em 1986, justamente quando o Brasil estava entrando numa fase ruim depois do Plano Cruzado. Então, a minha ideia sempre foi, eu não posso depender só de um mercado, tem que pensar em outras coisas. Então, eu me interessei em operar moeda, operar commodities, bolsa até menos de ações individuais do que macro, né? Eu até hoje sou muito mais macro do que micro. Eu não tenho uma competitividade para disputar com analistas que estão nos Estados Unidos sobre empresas, que eu vou ser o último a saber quando tiver alguma novidade, uma modificação. Eu posso comprar ações se eu tiver uma indicação de alguém que eu respeite, tá certo? Não uma análise sell-side, mas uma análise bem fundamentada, eu faço, coloco, mas não coloco muito, tá certo? Então eu faço mais macro. Eu me sinto muito mais à vontade, eu me acho super competitivo em macro. E uma das razões que eu parti mais para o mercado internacional, chegou um momento na época do Banco Pactual, que eu era um dos maiores players no mercado. Eu tinha uma dificuldade enorme de comprar e de vender.
Eu começava a comprar quando estava todo mundo vendendo e começava a vender quando estava todo mundo comprando. Era muito chato. Um trabalho fisicamente extenuante, com 2 telefones no ouvido, gritando para o corretor. Hoje em dia é um silêncio, você faz tudo eletronicamente, né? E você mesmo faz. Então, eu sempre busquei alguma coisa onde eu pudesse diversificar. Porque, por exemplo, eu era um dos maiores operadores, assim, talvez o maior de Telebrás no Brasil. Vou passar minha vida até a morte operando Telebrás, tanto que a Telebrás morreu antes de mim, né? Então, pô, foi onde eu ganhei mais dinheiro, assim, em termos relativos na minha vida. Foi em Telebrás, entendeu? Pô, peguei a $2, pô, fui vender a 30 e cacetada dólares em pouco tempo, uma posição gigante. Comprei 9,2% da Telebrás. A Telebrás valia $400 milhões, eu comprei 9,2%, 30 e poucos milhões de dólares. Comprei quase 10% da empresa monopolista de telecomunicações no Brasil. Isso não acontece mais, não existe, entendeu? Passou o elefante, eu vi, ficasse feio. Mas porque você viu também, né? Porque cada época tem o seu precursor, cada época tem a pessoa que é capaz de ver o que as outras pessoas não viram, né? Não tem 10 André Jacuzzi, né? Então não, era barato, mas você foi capaz, primeiro você foi capaz de ver que era barato, segundo você teve a coragem de comprar a posição, terceiro você teve a coragem de carregar a posição, mesmo a posição tendo dobrado ou triplicado. Não, essa aí, pô, eu peguei bem e com convicção. Então foi o que mudou o patamar da Pactual, né? Naquele ano a gente multiplicou o patrimônio do banco por 5 e dos clientes por 520%. Foi 520% quer dizer, multiplicou por 6, né? Foi um negócio importante, fez a diferença. E aí, num certo momento, você decide deixar o banco. O que é vinculado na imprensa, que o Luiz queria comprar um banco de varejo, você achou que não era o caminho, você e Paulo acharam que não era o caminho, e você decidiu seguir na JGP, né, montar o seu próprio negócio. Quando você montou a JGP, era 98. 98 não tinha gestores no Brasil, né? Era o precursor naquela época, né? Você pensou aquilo como teu family office ou você pensou que aquilo seria um negócio de uma gestora? Foi um negócio engraçado. Quando a gente resolveu fazer a JGP, foi um período muito assim, estressante ali, aquele finalzinho lá da minha vivência lá no Banco Pactual. Aí eu disse assim, vou tirar 2 semanas de férias. Aí eu fui para a Europa com minha mulher. Quando eu voltei, tinham contratado 50 caras. O Paulo tinha chamado uma porção de gente. Eu disse, nossa senhora, como é que vai gerir esse troço todo? Porque eu estava pensando assim, vamos fazer um family office, né, gerir o nosso próprio dinheiro, dos outros sócios que vieram. Eu disse assim, nossa senhora, tem que virar uma gestora. A história foi assim. Foi assim. Aí, pô, a gente passou a... Mas a gente já tínhamos experiência de gerir dinheiro para clientes, né? Já geria dinheiro desde 84 para clientes e também para portfólio próprio, né? Então não era nenhum bicho de 7 cabeças, né? A gente começou com um fundo offshore e depois a gente começou um fundo onshore. O Max. Não, o Hedge. JGP Hedge. E foi crescendo gradualmente, virou um negócio de no começo a gente nem queria captar muito, a gente abria o fundo, fechava, ficava 1 ano e meio fechado, aí abria, captava um pouquinho. A cabeça não estava muito focada em fazer um business de verdade. Só depois que a gente dizia, não, o Brasil está melhorando, vamos fazer um negócio para valer, entendeu? Foi mais ou menos assim. André, uma coisa que eu sempre me impressionou em você é rotina. Eu lembro que eu chegava de manhã na JGP, você abria sua malinha, você já tinha lido tudo que foi dado para você no dia anterior, você distribuía para as pessoas. Você não saía da sua mesa da abertura do mercado ao fechamento do mercado, né? Você comia a mesma coisa no almoço todo dia, bebia o mesmo tipo de água todo dia, e você só ia cuidar da JGP depois do fechamento do mercado, né? Disciplina foi o fator da tua vida? Eu sempre fui disciplinado, mas disciplina só não basta, é condição necessária, mas não o suficiente, né? Eu acho que o objetivo é você, no curto tempo que você tem durante o dia, tentar maximizar a absorção de informação. Basicamente isso. Informação. Informação gera ideias geram ações geram investimentos e, se Deus quiser, lucros, né? Então, sempre foi... O objetivo principal era estar informado para poder agir. E eu sempre almocei na mesa, porque o mercado, ele não para, né? Só tem um mercado grande que eu conheço que para almoçar, que é o Japão, né? Tem uma hora de almoço. O resto do mundo é direto, né? Se bem que no Brasil, quando eu comecei, tinha hora do almoço. Então, as coisas acontecem a qualquer momento, né? Então agora, por exemplo, com o Trump como presidente, você vai ter que ter o seu Twitter ligado lá, e talvez aquele lá, DJT, o Truth Social, né? Para ver o que o cara vai falar, porque vai mexer no mercado. Então, se você estiver almoçando fora, de repente, ou você vai deixar de ganhar dinheiro ou vai perder. Então, eu sempre achei que tem que estar ligado.
Não necessariamente 100% do tempo você tem que estar ligado, você tem que dormir, tem que fazer uma opção de coisa, mas se você tem posição... Lugar de trader na mesa. Eu quando tenho uma posição grande e eu estou desconfortável, começo a sentir dor nas costas, o negócio está me avisando que a posição não é boa, entendeu? O negócio é assim intuitivo, aí eu vou lá e zero. Mesmo que não tenha nada assim que esteja acontecendo, assim, não estou confortável, não posso estar num negócio que não esteja confortável, né? Às vezes você faz a operação, o negócio não está evoluindo do jeito que você quer, mas não está perdendo dinheiro, também no 0 a 0, começa a sentir aquela dorzinha nas costas e assim, meu amigo, cai fora. O que você aprendeu na vida? Tipo assim, eu sempre faço essa pergunta muito trader. Entre tradar os mercados que estão na sua time zone, que estão no seu horário normal do seu ciclo circadiano ali, né, de 8 da manhã às 8 da noite, e os mercados que são noturnos. Como é que você aprendeu a lidar com isso na vida? Bem, a facilidade é a seguinte, bolsa, com raras exceções, eu só opero no nosso fuso, tá certo? É muito mais fácil operar mercado que não fecha, que opera 24 horas, que é o mercado de moedas, por exemplo, tem uma liquidez 24 horas enorme. Algumas moedas não, mas como o real não tem, mas as grandes moedas, todas têm liquidez 24 horas, você trabalha com stop, entendeu? Você coloca o stop no computador, vai dormir. Estopou, paciência, amanhã é outro dia, pode ser que tenha outra oportunidade. Então, por exemplo, juros, eu não me incomodo. Porque tem dois tipos de operação, né, Rui? Tem operações que você está operando no horizonte mais curto, alavancado, e tem posições que você compra ativos não alavancados, e aí você tem vontade de carregar isso por longos períodos. Eu tenho posições que eu estou carregando há 5, 6 anos, não tem problema. Mas, quando é alavancado, tem que estar ou com stop ou olhando, entendeu? Às vezes o stop é detrimental, que é caçado, né? As pessoas caçam, quando a operação é importante, caçam teu stop, então você tem que disfarçar. Agora, eu acho que para fazer operações, por exemplo, na Ásia, eu talvez faça 3, 4 operações por ano na Ásia, tá certo? Então, comprei em Hong Kong, eu às vezes faço algumas operações em ações individuais em Hong Kong. Por exemplo, eu cismei com uma ação que é a BYD. Então, já comprei, vendi várias vezes a BYD, porque acho que é uma empresa sensacional, tem uma vantagem competitiva enorme, está no mercado certo, que está crescendo dramaticamente, principalmente na China, tem um custo barato, é fabricante de bateria, é todo integrado, né? Então, se não segurarem, vai dominar, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que eu faço baseado no macro, que eu penso macro e implemento no micro. E outras operações alguém me traz, tá certo? Por exemplo, vou te dar um exemplo, lá no escritório o pessoal descobriu a Sigma Lithium. Bom, então me explicaram o negócio assim, faz sentido, quando não valia nada, quando valia 2, 3 dólares americanos. Eu fiz uma posição grande, quando o negócio desenvolveu, chegou a 30 e poucos dólares, eu vendi tudo, entendeu? Mas, normalmente eu não faço isso, entendeu? Normalmente é macro. Estou operando índice, ETF, entendeu? Vou shortear o ETF de utilities, comprar o ETF de semicondutores, ou comprar o S&P, vender o Russell, é isso que eu faço, entendeu? Eu não faço, assim, comprar uma carteira de ações americanas, eu não faço isso. Principalmente que um dos meus grandes erros, você fala assim, qual o grande erro que você já fez por omissão? Eu, no pós-crise de 2008, eu sempre achei, depois de 2002, 2003, a bolsa sempre achei cara. Porque houve uma mudança de patamar das margens das empresas. E não convergiu. Não teve a reversão ao mínimo, né? Então, as margens eram 8% dos lucros, das receitas, estão quase 14%. E ainda teve o efeito das Mag 7, né? Que descolaram do resto das ações. Então, eu sempre achava a bolsa cara. Então, deixei passar um elefante gigantesco voando, ganhando dinheiro de formas muito mais complicadas e difíceis do que sentar em cima e deixar rolar, entendeu? Então, eu assim, se você me perguntar 2 grandes erros que eu fiz, esse foi um grande erro, que eu subestimei a capacidade e a persistência da alta da Bolsa Americana. E o outro erro que eu fiz foi, aqui no Brasil, em 2004, eu não percebi a mudança dramática que a China ia criar para o Brasil, principalmente para a Bolsa, né? Por exemplo, Vale decolou, Petrobras decolou naquela época, inclusive teve o pré-sal, né? Ali eu demorei 1 ano e pouco para entender. Mas não foi só você. Entendeu? Eu demorei para entender. Eu me lembro que naquela época o noticiário local não falava da China. Não. Naquela época o noticiário local achava que era efeitos internos do Brasil. Que era o Lula que estava... Foi difícil. Porque você,
foi logo no começo do governo Lula, tinha uma certa incerteza, né, quanto o que ele ia fazer, e as ações começaram a decolar e era a China, né? Só que eu não percebi. Que vai uma das suas coisas que eu aprendi com você como frase, né? Que no mercado, sempre o que se adapta mais rápido sobrevive, né? Claro. Não é o mais inteligente, não é o mais preparado, mas é aquele que consegue se adaptar mais rápido. Exatamente. Você tem que ter uma flexibilidade de mudar de ideia rapidamente. Você pode estar comprado num ativo, de repente, não, quero estar vendido. Então, se sai de comprado, não é para zerado, não é para vendido. Ou vice-versa, né? Eu me lembro quando eu comecei a operar com você, que você me chamou uma vez no canto, falou que eu estava operando com o Henrique na época, você chamou no canto e disse assim, Rui, toma cuidado, que ele muda de opinião muito rápido. Ele vai te deixar com a brocha na mão. Então você fica acordado e fica prestando atenção no que está acontecendo, porque pode acontecer. E eu aprendi essa flexibilidade mental, eu aprendi muito com você nessa época. Você tem que ser muito flexível, porque o mercado é que dita as regras, né? Você é um seguidor fiel do que o mercado está te falando, né? E deixa eu fazer outra pergunta para você, André, porque uma outra coisa também que eu aprendi de rotina com você. Você tem uma rotina gráfica, de gráficos, técnica todo dia, né? Que você acorda de manhã, você tem a sua parte fundamental, primeiro você vê todos os dados econômicos, depois você recebe o seu feedback do seu economista, e depois você parte por todos os gráficos do mercado, né? E o quão importante para você é essa rotina gráfica que eu assimilei de você, mas eu queria entender de você, o que vem na cabeça do André, quão importante é isso como parte do seu processo? Para mim o gráfico é um mapa, né? É a mesma coisa que é um GPS para mim. Sem olhar o gráfico eu não faço nada. Não faço nenhuma operação sem gráfico. Se eu não olhar o gráfico eu não sei onde é que eu estou, de onde é que eu estou vindo, para onde é que eu posso estar indo. Então para mim gráfico, eu uso análise fundamental, análise gráfica e vários métodos de análise gráfica, Elliott Wave, análise técnica tradicional. Coisa muito importante, sentimento. Eu olho todos os indicadores de sentimento no mercado. Se o pessoal está comprado, posicionamento, entendeu? Então, uso uma série de variáveis para tentar formar um quadro que me leve a um ponto ideal de fazer uma operação. Não é o fundamento, porque onde os analistas buy-side e sell-side erram muito? Porque eles olham o que está acontecendo naquele momento com a empresa. Eu tento ver de onde é que está vindo e olhando outras variáveis para onde é que poderá ir, né? Então, normalmente os analistas são indicadores coincidentes ou do que já olhando no retrovisor. Eu tento sempre esquecer de onde é que eu estou vindo, porque eu acho que já está refletido no preço, e eu tentar fazer um cenário para frente, entendeu? Porque é tudo uma tentativa e erro, né? Você faz um cenário, faz uma operação, se o negócio estiver andando legal, se não tiver, você tem que questionar onde é que está o erro, né? Às vezes é um mercado que está, entre aspas, indo numa direção assim temporariamente não previsível, mesmo que seja temporário, sai fora. Não quero saber. Deixa eu fazer a pergunta, dos grandes nomes do mercado, né, quem são os que você mais admira hoje? Eu vou te dizer, tem várias técnicas de ganhar dinheiro no mercado que eu respeito e eu te diria, por exemplo, você pega um Warren Buffett, que foi um sujeito que pegou análise fundamentalista exclusivamente. Eu não sei se ele usa outras técnicas que ele não diz, né? Ele diz que ele tem o mesmo carro, que nunca anda de avião, mas ele tem a maior companhia de aviões privados do mundo. Então tem muita lorota e muita ficção nesse negócio, redor, né? Muita lorota. Então, ele sucedeu nisso, mas o Warren Buffett sucedeu porque ele nasceu nos Estados Unidos. Se ele tivesse nascido no Brasil, já estava quebrado há muito tempo. Então, o que eu acho é o seguinte, você tem, por exemplo, hoje você tem empresas que ganham rios de dinheiro fazendo uma coisa quase que mecânica, por exemplo, uma Citadel, uma Jane Street, são empresas que ganham bilhões de dólares por ano, mas são bilhões mesmo. E o que eles estão fazendo? Market making. Estão gerando, sei lá, 10, 15% da Bolsa Americana todo dia. Entendeu? Estão facilitando o trade e ganhando dinheiro com isso. Tem, por exemplo, teve gente no mercado de energia, o Anduran, um cara que oscila, sobe 150%, cai 50%. Esse é um cara que tem um negócio que eu ficaria louco se eu fizesse o que ele faz. Mas o cara tem uma trajetória cumulativa muito boa, né? E só opera energia, né? Petróleo, gás natural, sei lá, e outros derivados. Então, não tem assim, por exemplo, você tem grandes hedge fund managers, George Soros, né? O Michael Steinhardt do passado, né? Os grandes ases da década de 80, 90, início de 2000, são esses, George Soros, Michael Steinhardt, Jack Levy. Então,
Mas o mundo está sempre mudando, sempre mudando. Então, o que deu certo no passado, às vezes não está dando tão certo no futuro. Por exemplo, você tem um outro exemplo, que é o Millennium, né? O fundo Eu ia mais te rentável perguntar da isso. história do mundo. É incrível, né? E qual a grande técnica dele? Além de fazer modelos, né, tudo de computador, usando pessoal que eram matemáticos e físicos, ele usa a rapidez de acesso ao mercado para se antecipar aos trades, né? Quase que front-running, né? Você sabe, até na sua ideia de que, na verdade, adaptação é necessária, uma das coisas que eu adaptei na vida, eu tinha te perguntar dos pods, né? Lene, como criaram esses grandes pods de vários gestores descorrelacionados, em que você não pode perder dinheiro e a relação é um 3 para 1 muito apertado, né? A minha crença é que o mercado, eu queria saber a sua opinião disso, minha crença é que o mercado acabou ficando muito menos velho e muito mais momento por causa disso, né? O cara que é velho, ele morreu, né? Esse cara não existe mais porque não tem mais clientela para aquelas ações, que hoje em dia, dentro de um processo em que você quer a resposta muito rápida desses pods, né? E o cara tem uma relação risco-retorno muito apertada, ele vai para cima do momento, e você vai girando de momento em cima de momento no mercado. Né? Você acha que isso é uma característica do mercado hoje em dia? Eu acho que esse negócio do pods deu muito certo. Você tem o Millennium, né, que deu muito certo, que é um cara que é incrível. Só que agora teve muitos pessoas que copiaram, né? Tem o Brevan Howard, tem o Variation, tem uma opção. E os resultados não estão tão bons, não. Então, e uma das coisas que me preocupa nesse negócio dos pods, apesar se o risco é bem controlado, o negócio não explode, né? Acho que os retornos são decrescentes. Tem muita gente que entrou nesse mercado, estratégias muito parecidas, os retornos estão, acho que minguando. E o que o pessoal está fazendo? Está usando cada vez mais alavancagem. Isso me assusta. Tem vários setores no mercado de fundos que estão usando muita alavancagem e eu acho que na próxima vez que tiver mais uma crise vai ter prejuízos substanciais. Pô, quando teve no Covid, alguns fundos que tinham uma trajetória maravilhosa, perderam 40%, 50% em 2 meses. Né? CQS e outros, porque é alavancagem. Né? O sujeito para remunerar o investidor, cobrando FIIs, né, performance, taxa de administração, se ele não alavanca, ele não consegue o retorno. Então, na verdade, você está comprando um fundo que você acha que você botou lá $1 milhão, você está correndo 5, 6, 10 milhões de dólares de risco. Acho que não é legal, entendeu? Então, esses fundos acho que a próxima grande explosão no mundo, na próxima vez que tiver uma desaceleração relevante, vai ser esses fundos de private credit. Acho que ali vai ter problemas muito sérios. Porque além de estarem comprando créditos que se chama Covenant Light, né, que as cláusulas não são tão rígidas, eles estão alavancando muito para dar retorno. Então, acho que tem que ficar de olho. Não, perfeito. Inclusive, não sei se muitas pessoas sabem, mas você começou como pessoa de equity, mas você virou um grande especialista em crédito. Né? Principalmente nos Estados Unidos, girando principalmente o caixa do fundo em crédito. Eu não esqueço que eu fiz 9 anos de crédito no Unibanco. No Unibanco, né? Só crédito. Você ainda está com essa paixão por girar o caixa lá fora em crédito? Eu só faço crédito. O tempo todo. Eu não tenho um centavo em caixa. Nunca. É sempre crédito e crédito privado. Título público só alavancado. Bom, fala um pouco da situação atual, André, porque você viu um Brasil dos anos 80 terrível, né? Passou por diversas crises. Eu acho que deve ter, naturalmente, como eu tenho menos experiência que você, mas eu tenho uma série de frustrações com o Brasil, lógico, né? E você deve ter também uma série de frustrações. O que você acha que deu errado no Brasil? E como a gente pode ter algum caminho daqui para frente? Acho que o Brasil não é muito diferente de outros países, né? Acho que é até um país privilegiado, porque comparado com outros emergentes, ele tem uma extensão territorial maravilhosa, tem o maior volume de água per capita do mundo, tem uma extensão agrícola gigantesca ainda inexplorada, né? Riquezas minerais inexploradas, tamanho de um mercado interno excepcional, né? Então, tem todas as qualidades. Agora, o grande problema do Brasil é que, historicamente, poupa pouco, investe pouco, produtividade terrível, baixíssima, né? E agora tem um problema demográfico sério que está se acentuando muito mais rapidamente do que eu imaginava, né? Esse último censo que foi feito aí mostrou que a população brasileira está crescendo 0,5% ao ano, tendendo a zero, talvez nos próximos 10 anos. Então, eu acho que isso tolhe muitas expectativas do Brasil. E como o Brasil é um país que está cada vez mais dando benefícios sociais, né? O custo do Brasil está cada vez mais alto, né? Então, você tem tributação alta, vai começar a tributar mais as pessoas físicas, as empresas, de uma certa forma.
Então, acho que o grande potencial que o Brasil podia desenvolver não está sendo explorado. Então, teria que ter uma reviravolta grande, assim, de approach para a gente mudar isso. Mas é difícil, né? É muito difícil. Mas eu acho que no Brasil tem oportunidade. Tem gente explorando campos de atuação que ganhando muito dinheiro. Então, acho que o Brasil sempre foi um terreno fértil para ganhar dinheiro. Não digo no mercado necessariamente. No mercado, todo mundo sabe minha opinião, que a ação é o primo pobre do mercado de financeiro no Brasil, porque com a taxa de juros real que nós temos aqui, a bolsa a médio prazo, longo prazo não aguenta a competição. Como é que você vai competir com a NTNB a 7% real, né? O Brasil vai crescer, atualmente está crescendo perto de 3%, né? Mas por causa de uma diarreia fiscal gigante que aconteceu nos últimos anos. Agora, provavelmente, que o Brasil vai ter um crescimento de gasto fiscal menor, capaz do Brasil desacelerar um pouco, e isso vai pegar nas empresas, né? Porque as empresas agora, pô, não tem o melhor cenário para as empresas do que agora. Desemprego no ponto mais baixo da história, pô, um gasto fiscal gigantesco, salário real crescendo de uma forma substancial, né? A massa salarial crescendo múltiplos em termos reais. Pô, melhor do que isso não dá. Então eu estou achando que daqui não vai melhorar para as empresas não, pode até piorar. E acho que a inadimplência em algum momento vai também acontecer, né? Com esse juro, as pessoas físicas também estão bem endividadas, né? Graças a Deus que estão a pleno emprego e com a massa salarial crescendo, o serviço da dívida está ok so far, né? Not for long, né? Essa é a minha impressão. É o medo que eu tenho também um pouco do processo vicioso, né? Porque se você começa a cortar o gasto público e desacelerar, você corta a receita também, porque a desaceleração da economia é menos receita. Daí menos receita você precisa de mais esforço fiscal em cima da receita menor que você teve, porque o crescimento está menor, né? E você entra num ciclo que não é um ciclo. O governo está nesse momento no inferno astral, porque de um lado você tem o Trump que não facilita a vida do governo, não só do Brasil, mas de outros países emergentes. Você tem uma necessidade de controlar o gasto que faz com que desacelere essa explosão fiscal que teve. Então, acho que o melhor momento, talvez, em termos de feel good, é por agora, né? É o que eu acho. E lá nos Estados Unidos, André, você, tipo assim, eu não vi a entrevista, mas eu ouvi no The Grapevine que você disse que preferia a Kamala que o Trump. Como é que você está vendo esse novo governo Trump? O que a gente deveria esperar desse governo Trump? A verdade é a seguinte, eu acho os dois terríveis, péssimos. Ela porque é burra e tem por trás uma ideologia esquerdista e estatizante. Então não gosto, eu acho ela péssima. O Trump, na margem, talvez seja bem melhor na parte econômica. É um cara que acredita no capitalismo. Pelo menos as pessoas que cercam ele certamente acreditam mais do que as pessoas que cercariam a Kamala. Mas é um sujeito imprevisível, maluco, entendeu? Como é que um cara desse pode ser um dirigente do país mais importante do mundo? Entendeu? Você pode ficar a todo momento sobressaltado, você não sabe o que ele vai fazer, como é que ele vai resolver o problema que ele mesmo criou em relação à Ucrânia, né, falando que tem que cortar o financiamento, vai entregar para a Ucrânia para a Rússia, aí a Rússia vai tomar a Ucrânia, depois vai em cima da Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, sei lá, pô. Então, se ele abrir a porteira, os sujeitos vão ter, pelo menos vão testar ele, né, porque ele já mostrou que ele não é tão guardião do mundo como foram os americanos depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eu tenho bastante receio. Então, pô, se eu fosse um cidadão americano, não teria de votar. Perfeito, fair. E para a vida de um trader, o Me Trump... perguntaram o que eu achava sobre as personalidades, não sobre as políticas. As políticas, acho que certamente as dos republicanos serão melhores do que seriam as dos democratas. E o que você falou, né? Para a vida do trader, o Trump é terrível, né? Porque você está sentado na mesa, você levantou, bateu um Twitter e você perdeu, né? Exatamente. Eu me lembro da época, era uma época difícil, dava raiva, cara, dava muita raiva. Mas vamos lá, a gente vai para mais 4 anos disso, vol é vida, né? Vamos ver o que vai acontecer. E o resto do mundo, André? E a China? Como é que você está vendo essa situação aí? Acho que a China tem um problema sério, porque, na minha opinião, o Xi Jinping está a cabeça ruim em relação ao que ele quer para a China. Porque a China, como tem uma poupança doméstica altíssima, devia estar direcionando isso em boa parte para o consumo, né? Porque ele é isolacionista, né? O que ele está fazendo? Ele está querendo ser autossuficiente em tudo, em commodities. Ele está estocando soja, milho, isso são commodities agrícolas. Fora isso, ele está estocando metais,
petróleo, uma reserva gigantesca de petróleo que continua aumentando, que é 4, 5 vezes maior que a dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos consumiu metade da reserva estratégica, ele quadruplicou nesse mesmo período as reservas da China. Então, ele tem muito medo de ser cercado, né? Os Estados Unidos já fez bloqueios, né, do Japão e de outros países em outras épocas, né, na pré-Segunda Guerra Mundial. Então, sempre ele tem esse negócio na cabeça de que ele tem que estar com reservas domésticas, não depender tanto do resto do mundo. Então, mas o erro é que ele acha que investimento é suficiente para a economia chinesa crescer. A China tem um problema demográfico dramático, né? A população da China pode cair 50% nos próximos 60, 70 anos. Se ele não permitir imigração, vai ser um problema sério. A taxa de crescimento vai cair a cada ano, vai desacelerar, e ele não está promovendo o mercado doméstico, que para mim é no-brainer. E ele está se armando para a guerra, seja com os Estados Unidos, seja para invadir Taiwan. A capacidade bélica chinesa evoluiu de uma forma assim incrível nos últimos 10 anos. Mais 5 anos eu acho que eles estão numa condição superior aos Estados Unidos, mesmo investindo menos em termos absolutos, porque os Estados Unidos são muito ineficientes no investimento militar. É tipo uma máquina pesada, que é muito da máquina para ela mesma, né? Muito agente pendurado ali, os custos altíssimos, pagam muito caro por tudo. Eu tive numa reunião em fevereiro desse ano com o ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, que acabou de se apasentar. Estava ele, estava o Eric Schmidt, o ex-CEO da Google, e estava o cara que fundou a Palantir, que faz muito serviço para os militares, né? E a conclusão era de que os Estados Unidos estão muito mal em termos competitivos para as guerras do futuro. Por quê? Porque eles estão, por exemplo, ele falou assim, nós estamos construindo uma série de porta-aviões. Cada porta-aviões custa 5 bilhões de dólares, carrega 10 mil marinheiros. Com 3 mísseis hipersônicos, você destrói um porta-aviões e mata 10 mil marinheiros. Esses mísseis custam 500 mil dólares. Então, existe um descompasso. O que nós achamos que devia estar sendo feito é mais submarinos, e não porta-aviões. E nós estamos muito atrasados em termos de inteligência artificial, novas tecnologias. Daqui a pouco, aquele negócio que o Reagan tinha inventado, Star Wars, né? Vai ter um Star Wars, só que vai ser chinês. Né? Então, eu acho que os russos também, numa proporção talvez menor, que não tem tanto capital, também estão desenvolvendo muita coisa. Eu vi, essa semana me mostraram uma foto do F-35 americano e um J-35 japonês, igual, tudo copiado. Então, os japonês não, chinês. Então, os chineses copiaram tudo, roubaram tudo, continuam roubando informação das empresas, das pessoas. Hoje mesmo saiu aí que eles comprometeram o celular de todos os políticos americanos, tem gravação, copiaram tudo. Então, eles copiam, roubam, copiam tudo e estão sendo mais eficazes, né? Eles estão passando por várias etapas, indo direto, né, saindo como na África, o cara sai de não ter telefonia para telefonia celular sem a fixa, que era caríssima. Mesma coisa os chineses, estão desenvolvendo novas tecnologias, e lá os chineses são uma cultura de engenheiros, os americanos são cultura de advogados. Então, a capacidade dos chineses de realizarem é 10, 15, 20 vezes maior do que os americanos. O que os chineses fazem em um mês, os americanos fazem em um ou 2 anos. Então, está ficando para trás. Isso é muito ruim para o Ocidente, né? O Ocidente está cada vez menos pujante economicamente em relação ao resto do mundo, militarmente está ficando relativamente pior, e quando o Trump fala assim, não, nós vamos taxar 60% a China, eu fico pensando assim, quanto é que a China vai cortar de suprimento para o Ocidente de coisas, insumos médicos? Penicilina toda é feita na China. Agora mesmo tem uma empresa que fabrica drones nos Estados Unidos, que inclusive vende drones para a Ucrânia, que a China falou para a Panasonic, que tem uma subsidiária na China, não pode mais exportar bateria nem esses componentes. A empresa parou, está parada lá, não fabrica mais nada. Mas com outras tecnologias vai ser a mesma coisa. Você então acredita na teoria do Niall Ferguson de Guerra Fria 2.0? Não sei qual teoria que eu acredito. Eu acredito que o mundo está ficando cada vez mais totalitário, menos democrático, e acho que a desigualdade no Ocidente, causada principalmente pelos bancos centrais, está causando um problema que está matando o capitalismo de uma forma lenta, mas segura. O capitalismo, acho que daqui a
50 anos talvez não exista mais. Você acha até que o que está acontecendo nas universidades americanas te preocupa? Nessa ideia de que o Não capitalismo só está na morrendo? universidade, o ensino como um todo, no mundo ocidental, está extremamente prejudicado. Seja por causa da mídia social, né? Uhum. Seja por causa do wokeness, né? Então, eu mesmo vejo, eu sou de 3 boards em Harvard. Eu acho que o negócio lá está muito mal, entendeu? Porque DEI, wokeness, uma série de preocupações, você não pode abrir a boca em sala, se você discordar, você é cancelado. Pô, as universidades são ambientes onde você está lá para debater e trocar ideias contraditórias, né? Antagônicas, né? Não pode mais. Não, eu falei até do Niall Ferguson, eu estava vendo um podcast do Niall Ferguson, aliás, ele mencionou umas coisas muito interessantes, diz assim, eu estou aqui nesse podcast, como nós estamos aqui no podcast, e dizia assim, a coisa que mais me impressionou é que existia um mercado para conhecimento, em que uma pessoa senta para escutar 1h30 de conhecimento, que grande esse mercado, que não existia anteriormente. Isso me deixa satisfeito, me deixa otimista com relação ao mundo. Mas o que ele está falando é o seguinte, ele está criando novas universidades, né, em que você, na verdade, possa competir com Harvard ou Yale ou outras grandes universidades, justamente para tentar contrabalançar essa tendência de woke, né, essa tendência de cancelamento. Né? E vários colegas meus hoje em dia falam isso para mim, Rui, eu não mandaria meus filhos para as universidades que eu estudei, porque eu acho que eles não vão conseguir usufruir o que eu usufruí no passado nos Estados Unidos. E essas universidades vão ter um problema sério de financiamento, que muitos doadores estão parando de dar dinheiro. Entendeu? Por várias razões. Seja por pessoal que é judeu por causa de Israel, do problema da Palestina, outros por causa desse wokeness, outros porque tem uma série de cursos que são dados que não fazem o menor sentido. Então, eu acho que e elas vivem muito de doações, né? Então, vai ter problema. É um dos poucos mercados onde o custo aumentou dramaticamente, o número de funcionários aumentou dramaticamente e o número de alunos ficou estável. E o custo aumentou demais. Pô, é um negócio muito mal gerido, né? Para a sociedade o benefício não cresce, né? Exatamente. É simplesmente um monopólio que você mantém pricing power mantendo o número de alunos estável. É que nem a Disney, que ano após ano aumentava a entrada da Disneylândia e era assim que ela aumentava o lucro, né? Aí chegou uma hora que a brincadeira acabou, né? Acho que, agora, pior até do que as universidades, que a gente está falando de universidade que mal ou bem ainda tem grandes professores, excelentes alunos, né? Você tem o problema do ensino médio e das crianças no mundo inteiro, né? Você vê no Brasil, cada vez tem menos crianças, cada vez se gasta mais em educação e cada vez mais os índices de provas do PISA ou estão estáveis ou estão caindo, né? Então você está botando mais dinheiro para um resultado pior para menos pessoas. E é uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. Esse negócio de social media, pô, esse negócio está monopolizando a atenção das crianças. E além de problemas de suicídios, bullying, né? Bullying cibernético, o déficit de atenção é gigantesco. Ninguém mais lê nada, ninguém mais lê livro. Ficar só vendo TikTok, Instagram, Reels, né, subindo, essas coisas. Então emburrece, as pessoas emburrecem. O negócio de déficit de atenção é um negócio tão sério que nós mesmos, quando alguém me manda um videozinho que tem 5 minutos, eu não vejo, não tenho tempo. Se não for 30 segundos para dar uma risadinha, se for uma piada que demorar 5 minutos, não dá, meu irmão. Entendeu? Então é isso. Perfeito. Falando em leitura, a gente já está com 1h e pouca de programa, né? O pessoal aqui atrás está reclamando para cortar. O papo está tão bom que eu ficaria horas aqui, André. Já que você falou de estudar, que as pessoas não estão estudando, o que você recomendaria hoje em dia aí de algumas fontes interessantes de estudo para os jovens aí, até para os mais experientes que tenham com algum tempo para ler? Acho que de mercado ou geral? Geral. O que você gostou de ler ou gostou de ver recentemente? Eu acho o seguinte, uma das coisas mais importantes que tem, apesar de você ter a impressão do que a gente conversou, de que eu só penso em mercado, eu tenho um leque grande de interesse. Eu ia ser astrônomo, antes de ir para a Business School, eu tinha pensado em ser astrônomo. Você sabe o que eu também pensei? Daí um amigo do meu pai falou para mim assim, cara, astrônomo não dá dinheiro, não faz isso não. Foi o que meu pai falou. Mas eu trabalhei durante 5 anos no Observatório Nacional, fazia pesquisa lá. Você tem um telescópio em casa? Tenho 2, um no Rio que não uso mais, por causa da poluição luminar, de luz também em geral, e tem um em Itaipava na minha casa. Hoje em dia um telescópio profissional, assim, espetacular, custa $1.000 e poucos. Então o que antigamente era inalcançável, hoje você pode observar galáxias, nebulosas, coisas lindas, com investimento relativamente pequeno, entendeu? O negócio profissa mesmo, entendeu? Então hoje a tecnologia
dos telescópios, pô, e muita gente compra telescópios que custam perto disso, que são uma porcaria. Não conhecem os telescópios que são todos automatizados. Hoje em dia você tem tudo catalogado na memória do telescópio, e diz assim, eu quero ver a nebulosa de Ômega, Centauro. Você aperta um botão, puf, o cara vai lá e fica paradinho, né, para compensar a rotação da Terra. Então você consegue ver coisas maravilhosas, com pequeno investimento. Então, acho que você tem que ter múltiplo interesse. Eu tenho interesse em história, tenho interesse em geografia, o meu hobby é andar, antigamente era escalar, hoje em dia é andar. Adoro, entendeu? Então você tem que ter coisa. E andar é muito bom porque você desliga. Porque se você está fazendo qualquer outra coisa, está sempre ligado. Em andar você não tem sinal de celular, não tem nada, aí não dá para acompanhar. É o que o Churchill falava, né? Golfe é o desperdício de uma boa caminhada, né? Não, eu acho que você tem que ter diversos. Você não pode ficar só focado no negócio. Ficar focado no negócio pode até emburrecer, né? E história é uma coisa muito importante. Você tem a noção do que aconteceu no passado, né? Você perguntou um livro legal, aquele Thucydides Trap. Ah, legal. Muito bom esse livro. Diz que o que pode vir a acontecer entre os Estados Unidos e China, né? Não, isso é legal, né? A Guerra do Peloponeso ali, da ideia de Esparta e Atenas. Exatamente. Né? Acho que é uma história super interessante. Toda essa história ateniense é super interessante de ser estudada. Eu recomendação que você dá, eu daria também para os leitores, de modo geral, aí. André, isso eu aprendi muito com você também, né? O quão importante. As discussões que a gente já teve eu não esqueço a nossa discussão ali da Batalha de Hastings, da nebulosa do Caranguejo e coisas do gênero. Foi um enorme prazer ter esses momentos aí com você. Tá? A gente vai ter que terminar o programa aqui, porque o pessoal da gravação já tá me cobrando. Karina está aqui atrás me cobrando também. Deixa eu dizer, eu queria agradecer muito a você por ter passado esse tempo aqui, principalmente que o dia que a gente gravou esse programa, o dia depois da eleição, no dia da eleição do Donald Trump, né? A gente não tinha pensado, quando a gente marcou ali atrás, que ia ser esse dia. Graças a Deus, o resultado veio de acordo com as nossas expectativas, né? Senão ia ser um dia bem mais difícil no mercado hoje. Deixa eu dizer, quando a gente pensou nesse programa aqui com você foi a primeira pessoa do mercado que a gente trouxe aqui, né? De uma outra casa, em homenagem a você, porque eu acho importante que uma nação, a gente sempre fala assim, a gente gosta de trazer as pessoas aqui que mudaram o Brasil de alguma maneira, que contribuíram para a mudança do Brasil, e eu acho que celebrar as pessoas que você mudou o Brasil, né? Você mudou a maneira que o mercado financeiro operou no Brasil, você criou um dos principais bancos que hoje opera no Brasil, e você é uma pessoa que, pela tua retidão intelectual, moral, você certamente influenciou o mercado brasileiro de uma maneira positiva. Eu acho que o mercado brasileiro, eu sempre digo isso, o mercado brasileiro que nasceu no Rio de Janeiro, né, com garantia, com pactual, com isso tudo, é um mercado diferenciado em relação ao mundo, cheio de oportunidade e que, logicamente, fez diversas pessoas de sucesso aqui. Tá? E também, para mim, é uma coisa assim, de celebrar os mentores, celebrar as pessoas que... Eu vi o Niall Ferguson falar uma coisa interessante, ele foi knight, cavaleiro, né, da rainha, né, do rei agora no momento. Daí disse, se você ficou feliz com isso, eu digo, não, quem ficou feliz, eu acho que foram meus pais, né, que me deram essa criação e permitiram que eu fosse. Então, uma homenagem àqueles que me criaram. Né? E também, eu acho que sempre que a gente homenageia as pessoas que trouxeram conhecimento pra gente se faz maior. Né? E da mesma maneira que eu fico feliz de te ter aqui, eu tenho certeza também que você fica feliz de me ver, né, e saber que você foi parte disso. A verdade é a seguinte, a vida é feita de interações pessoais, né? Você não vive numa torre de marfim. Então, quando você conhece pessoas que têm conhecimento intelectual, que têm vários ângulos de discussão, como você mesmo acabou de mencionar, pô, é enriquecedor, né? Não adianta nada ficar só vendo piadinha no celular, porque é muito pouco construtivo. Com certeza. Gente, a gente vai fechar o programa por aqui, tá? Não se esqueça, tá? Café com Quineia. Se você gostou, esse canal do YouTube, tá? Quineia Investimentos, assina o canal, dá o like no vídeo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Então, nosso Instagram, Quineia Investimentos, já tá com mais de 60 mil pessoas. LinkedIn, Quineia Investimento, comunidade do WhatsApp, para você receber todo dia ali o que a gente está gerando aqui de conhecimento, que a gente tem o maior prazer de dividir com vocês. Quineia Insight, tá? Que esse mês aí vai ser o Quineia Insight da China, tá? Dá uma olhada ali, Hotel Califórnia, vai estar lá no nosso blog. Tá aí nossa carta do mês. Também, todo mês, no primeiro dia útil do mês, a gente nunca perde esse prazo aí, sempre traz para vocês. Gente, muito obrigado e até o próximo mês, que a gente vai ter um Café com Quineia super especial para vocês, tá? Aguardem. Um grande abraço.